Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Internacional montou para esta temporada um time frágil, e eu estou falando fisicamente. As contratações, pelo menos na grande maioria, incidiram em jogadores de estatura baixa. O Inter formou um time pequeno. Este não é o maior problema da equipe colorada, eu reconheço, mas é um ponto vulnerável que o técnico Cacique Medina terá que avaliar. Terá que pensar na hora de formar, por exemplo, o seu sistema defensivo e o seu meio-campo. E eu vou te mostrar aqui como o Internacional desta gestão é um time pequeno, é um time baixo. O meu vídeo tem a força da KTO. KTO é a minha casa de apostas e eu já estou colocando aqui o cupom promocional Meneghetti, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem link lá no primeiro comentário deste vídeo, clica lá, te inscreve na KTO, que não tem aplicativo. É via site, kto.com, coloca o cupom promocional Meneghetti e saia te divertir na kto.com, uma baita casa de apostas. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre esse time de baixinhos que os dirigentes do Internacional montaram para 2022. Eu arranco dizendo que não sou contra jogadores pequenos. Um dos meus maiores ídolos de infância é o Zico. Aliás, eu sempre disse que o Zico é o Messi dos anos 70 e 80. Até eu acho que jogam de forma muito parecida. O Zico foi um jogador extraordinário, como é o Messi, o melhor do mundo, pelo menos nesses últimos anos. Jogadores pequenos, mas com um talento extra classe. Não tem problema de você ter jogadores pequenos, grandes jogadores do ponto de vista de trajetória, de currículo, de títulos, também não eram muito altos. Aliás, o D'Alessandro, por exemplo, a última referência técnica que o Internacional teve, também é um jogador pequeno. O problema é quando você começa a acumular jogadores pequenos. E a direção do Internacional fez isso e parece que o técnico Alexander Cacique Medina não percebe. E aí, no jogo contra o 9 de outubro, modesto 9 de outubro, 15º colocado de 16 clubes do campeonato equatoriano, vice-lanterna, em 6 jogos, tem 5 pontinhos somados lá, este 9 de outubro, que endureceu com o Internacional e que fez 2 gols de cabeça, de um baixinho. O Mauro da Luz, uruguaio, 1,74 m. Observem como o time do Internacional é baixo. Bom, o goleiro Daniel tem uma boa altura, 1,88 m. Depois, os 4 de trás que jogaram no Equador. Bustos, 1,67 m. Bruno Mendes, 1,80 m. Aí o Kaique, 1,95 m. Sobe a média. Mercado, 1,81 m. Vocês sabem qual é a média de altura da defesa colorada? Com exceção do goleiro, botando os 4 de trás. 1,80 m. É baixa essa média. O Grêmio, por exemplo, com Rodrigues, 1,88 m. Jeromel, 1,90 m. Bruno Alves, 1,84 m. Nicolas, 1,83 m. Tem 1,86 m de média do seu sistema defensivo. 6 centímetros a mais. Não é pouca coisa, não. 6 centímetros a mais a média de altura da defesa do Grêmio para a média de altura da defesa do Internacional. Mas o pior está por vir. E se concentra no meio-campo, onde está a segunda bola, onde o jogo é mais pelhado, onde o jogo é mais pegado. Meio-campo do Internacional, Gabriel, os 2 volantes, 1,70 m, Lisiero, 1,75 m, 2 jogadores na primeira linha do meio-campo, baixinhos. Depois, na linha de 3, Maurício, 1,74 m, Edenilson, 1,75 m, Tyson, 1,72 m. Vocês sabem qual é a média de estatura do meio-campo do Internacional? 1,73 m. Isso é um meio-campo que pode escolher como madrinha a Branca de Neve. É um meio de campo baixo, gente. É um meio de campo pequeno. E esses jogadores, junto com os zagueiros, são os jogadores que vão marcar a bola aérea defensiva do Internacional. Que a bola aérea defensiva não é só o Kaique. É o Kaique, é o Bruno Mendes, que tem 1,80 m, é o Mercado, que tem 1,81 m, é o Bustos, que tem 1,67 m, que tem que ficar fora da área, é o Gabriel, é o Lisiero. Até aqui, no meio-campo do Internacional, não tem nenhum jogador nem perto de 1,80 m. O mais próximo é 1,75 m, Lisiero e Edenilson. Uma estatura baixa. Você pode ter o Edenilson e o Tyson, que são extra classe, que jogam demais. O problema é quando você começa a acumular. Aí na frente, sim, tem um jogador com estatura, com porte, o grandalhão, Wesley Moraes, 1,91 m. E aí vamos para as opções que tem o Cacique Medina. Vamos ver as opções
e alguns, inclusive, contratados agora. David, 1,79, uma boa altura, mas não é um jogador alto. Wanderson, 1,76. Paulo Vitor, lateral esquerdo, 1,80 m, frágil, franzino fisicamente. D'Alessandro, que voltou agora contratado, 1,74. Caio Vidal, 1,74. Bruno Gomes, contratado pela atual direção, 1,75. Alemão tem 1,82 m e o Dourado, que aí estava, 1,86 m. O Dourado tem estatura e por isso talvez tenha entrado no jogo lá no Equador para tentar subir um pouco a média. Com o Medina, o Internacional sofreu de novo na bola aérea defensiva, que o Aguirre havia pelo menos corrigido isso. Com o Miguel Ramírez, o Inter tomava gol por cima, que era uma barbada. Com o Aguirre, ele conseguiu corrigir isso, mas os problemas da bola aérea defensiva voltaram agora na gestão Alexander Cacique Medina. E esta direção que está aí para contratar o lateral direito Marcinho, ex-Botafogo, está no Atlético, vinculado ao Atlético Paranaense. Marcinho, que tem 1,78 m, abaixo de 1,80 m, né, 25 anos, deve ter sido uma indicação do Autuori, que provavelmente trabalhou com ele no Botafogo e também no Atlético Paranaense. Tem um lado pessoal, uma questão trágica, né? Ele se envolveu num acidente, estava conduzindo um veículo, isso em dezembro de 2020, e acabou fatalmente atingindo um casal de idosos. Um deles morreu na hora, o outro morreu algumas semanas depois, acho que a senhora morreu algumas semanas depois. O problema é que ele fugiu do local do acidente e não prestou socorro, o que não é um bom indicativo de uma índole, de uma postura mais correta. Marcinho, 1,78 m, 25 anos, lateral direito, está no radar aí e próximo até, segundo apurou a reportagem da Bandeirantes, de ser contratado. O problema é que o Internacional contratou demais jogadores pequenos. E não é só a questão do jogador ser baixo, o Bruno Mendes é baixo, mas tem uma boa impulsão. Não é só esse o problema, é a segunda bola, é a fragilidade que fica o teu time. Um meio-campo com uma média de estatura de 1,73 m é excessivamente baixo. A direção do Internacional não olhou para este detalhe. Ah, tudo bem, trouxe o Kaique, que tem 1,95 m, trouxe o Wesley, que tem 1,91 m. Tá bem, mas no mais jogadores... Ah, o alemão, mas o alemão, né, é uma aposta aí. 1,82 m, tá bem, uma boa estatura. Mas no mais jogadores de 1,70 m, 1,75 m, 1,67 m, 1,74. Então, assim, o Internacional abusou de formar um time com muitos jogadores pequenos e é um problema, sim. É um problema, fica um time franzino, fica um time frágil fisicamente. É difícil tu ser tão combativo, tão competitivo, especialmente no setor do meio campo. Tu tem uma defesa baixa, que mal e mal chega ao 1,80 m, porque é um jogador destoa e joga a média pra cima. Tu tem um meio campo todo ele pequeno, não tem um jogador nem perto de 1,80 m. A média de estatura é de 1,73 m. Puxa vida, o Internacional vai ter dificuldades. A direção não ficou atenta a isso, o Medina também não percebeu isso, e quando montou, por exemplo, o time para a estreia na Copa Sul-Americana, montou um time excessivamente baixo, consequência, 2 gols de cabeça, e não foram só os gols de cabeça, né, porque antes do primeiro gol do 9 de outubro, o próprio Mauro da Luz já havia cabeçado na bola, obrigando o Daniel a fazer uma defesaça. No outro escanteio, ele guardou. O time do Internacional não cabeceia, é um time baixinho, é um time frágil. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like, todo mundo muito bem-vindo também nos comentários. KTO.com, com o cupom promocional Meneghete, para que todos vocês se divirtam lá. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.